Tarcísio de Freitas deu a sua primeira grande demonstração de abandono e distanciamento do Bolsonaro. Na minha opinião, é uma demonstração clara da fraqueza do ex-presidente. Porque você sabe que existe uma disputa muito forte para saber quem vai ser o vice do Ricardo Nunes. O PL quer escolher lá um coronel bolsonarista João Ninguém que não traz voto nenhum. Na verdade, só beneficia a chapa Boulos e Marta Suplicy. O Tarcísio de Freitas teme que o Boulos vença em São Paulo, porque ele vai ser achatado pelo Lula e pelo Boulos. Então ele começou a dizer o seguinte: não cabe a mim e nem a ninguém a escolha do vice do Nunes, mas somente a ele. Ou seja, isso não é uma escolha do Bolsonaro, já que o Valdemar Costa Neto começou a falar que a escolha do Ricardo Nunes, do vice do Ricardo Nunes já estava definida. Na sua opinião, esse movimento do Tarcísio é um motim? É uma demonstração da fraqueza de Bolsonaro? Se você concorda que Bolsonaro está fraco, deixa o like e se inscreva no canal. Eu tenho acompanhado e falado para vocês que todo esse racha dentro do PL, entre a ala governista e a ala tradicional, está extrapolando, a ala governista e a ala bolsonarista, está extrapolando para fora do partido, afetando toda a direita. Depois do caso do Carluxo, da BIM paralela, eu vejo que isso vai afetar ainda mais, porque o futuro do bolsonarismo começa a ficar muito incerto, com o cerco de fato se fechando contra Bolsonaro e seus familiares e a prisão ficando cada vez mais perto. Como o Bolsonaro ele está nessa disputa de poder com o PL, o Valdemar Costa Neto precisa tentar agradar os dois lados, a ala governista mais tradicional do PL e os bolsonaristas. Ainda mais depois de todo aquele vídeo e a repercussão do elogio do Valdemar Costa Neto ao Lula. O Costa Neto precisou sair em defesa do Carluxo, do Ramagem, uma situação assim bem desconfortável para o Valdemar Costa Neto. Só que, como eu falei, esse racha no PL está atrapalhando toda a direita, porque no caso em São Paulo, a escolha do vice do Ricardo Nunes, o atual prefeito, está indo para um lado que é um lado que só beneficia a esquerda. O Valdemar Costa Neto disse que houve já uma decisão a respeito do vice do Ricardo Nunes, que é o Ricardo Melo Araújo. Ele foi presidente da CEAGESP, depois foi o comandante da Rota, que é uma espécie de BOPE de São Paulo. E ele é uma escolha do Bolsonaro. Sinceramente, essa escolha do Valdemar Costa Neto é uma péssima escolha, porque o Melo Araújo não tem capital político. Ou seja, ele não traz voto nenhum para o Bolsonaro. Ou melhor, para o Ricardo Nunes. Ele favorece a chapa Boulos e Marta Suplicy. Mas essa decisão do Valdemar Costa Neto, segundo Paulo Capelli do Metrópole, já foi tomada. Valdemar Costa Neto precisa aceitar a escolha do Bolsonaro para fazer afagos aos bolsonaristas, evitando assim perder o controle do partido. Essa escolha é uma escolha direta do Bolsonaro. E escolher o Ricardo Melo Araújo afagando os bolsonaristas evita novamente o surgimento ou o ressurgimento da candidatura do Ricardo Nunes, que era o preferido do Bolsonaro. Muito mais do que o Ricardo Salles. Só que o Ricardo Nunes tem bem menos chances de vencer o Guilherme Boulos do que o Ricardo Salles tem bem menos chances de vencer o Guilherme Boulos do que o Ricardo Nunes. E o Valdemar Costa Neto quer usar a campanha e a vitória do Ricardo Nunes para se projetar para o Senado em 2026. O MDB, que é o partido do Ricardo Nunes, não quer esse candidato bolsonarista, porque ele é uma péssima escolha para enfrentar a Marta Suplicy e o Boulos. Porque a Marta Suplicy e Guilherme Boulos é como se fosse uma composição, uma recomposição da Frente Ampla, uma emulação do movimento Lula e Geraldo Alckmin em 2022. A Marta, ela agrega a candidatura do Boulos. Porque a Marta, ela tem uma penetração na periferia muito forte, já foi prefeita de São Paulo, até é aceita nas camadas mais altas, o que suaviza a imagem do Boulos. E esse bolsonarista, esse coronel, na verdade, ele bolsonariza a candidatura do Ricardo Nunes. E tudo que o Nunes não quer é se atrelar demais ao Bolsonaro. Tanto que ele vai falar que ele tem uma frente ampla com vários partidos para enfrentar o Guilherme Boulos. Porque 68% da população de São Paulo, segundo dados do Datafolha, não vota no candidato apoiado pelo Bolsonaro. Por isso que o MDB não quer essa candidatura de jeito nenhum. Porque é uma candidatura que não beneficia em nada o Nunes, mas na verdade apoia ou ajuda o Guilherme Boulos. O Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, não gostou dessa escolha do Valdemar Costa Neto e reagiu. O Tarcísio disse que a escolha do vice do Ricardo Nunes
Não cabe a ele, Tarcísio, porque isso era especulado que ele iria escolher o vice, e muito menos a qualquer outra pessoa. Se ele está falando que não cabe a ele e nem a qualquer outro, isso também não cabe ao Bolsonaro, ou seja, não cabe ao Bolsonaro e nem ao PL decidir quem vai ser o vice do Nunes, porque ele não gostou dessa opção, óbvio, óbvio. Esse é um candidato que não traz voto nenhum, ele só atrapalha a candidatura do Ricardo Nunes, o que é péssimo para o Tarcísio de Freitas. Mas eu vejo esse movimento dele como um motim. Ora, se não cabe a ele nem a ninguém, então não cabe a Bolsonaro. Portanto, o Bolsonaro tem que ficar quieto. E o Ricardo Nunes não tem que escutar o que o Bolsonaro está falando. O Tarcísio, por óbvio, ele tem medo, pessoal. Porque ele pretende que o Ricardo Nunes vença 2024. Porque se o Ricardo Nunes foi derrotado pelo Guilherme Boulos, ele, Tarcísio de Freitas, vai ser amassado. Governo federal Lula, governo municipal Guilherme Boulos. O ajuste fino que ele possui com a Prefeitura de São Paulo vai ser perdido. E é tudo que o Lula quer. O Lula quer um candidato de esquerda vencendo em São Paulo em 2026. Mesmo que seja o Alckmin. E o Tarcísio sabe que o Alckmin pode vir forte. Então ele quer evitar esse desastre de 2024 que pode ser a vitória do Boulos. Por isso que ele teme. E ele sabe também que dentro do MDB existe um movimento falando para o Nunes ignorar a vontade do Bolsonaro e escolher uma vice-mulher. De preferência cristã, pode ser católica ou evangélica. Mas isso iria rebater os discursos da Marta Suplicy e iria suavizar essa candidatura ou essa bolsonarização que haveria com ele, Ricardo Nunes. Se o MDB está falando que o Nunes deveria ignorar as vontades do Bolsonaro, significa que o Bolsonaro não é tão poderoso ou tão influente assim ou tão essencial. Se o Ricardo Nunes escolher um outro vice que não a escolha do Bolsonaro, vai ser uma demonstração clara e inequívoca de enfraquecimento político do Bolsonaro. E o que o Tarcísio de Freitas está fazendo é uma demonstração desse enfraquecimento político do Bolsonaro. Porque o Tarcísio está mostrando o seguinte: eu não devo mais nada a você, você tem a sua força, mas a gente sabe que você mais ajuda, mais atrapalha do que ajuda. Então vamos pra frente porque você vai atrapalhar a nossa candidatura, você vai atrapalhar os planos da direita aqui em São Paulo. E a gente sabe que o capital político do Bolsonaro ficou muito deteriorado ao longo de 2023. Nós não temos a mensuração disso ainda, nós vamos ter agora em 2024. A campanha de 2024 vai mostrar que o Bolsonaro ficou enfraquecido. Nós vamos ter essa consolidação. E vai acontecer em São Paulo com a derrota do Nunes, vai acontecer no Rio de Janeiro com a derrota de sabe-se lá quem, o candidato do PL, talvez até mesmo o Flávio Bolsonaro. Mas, na minha opinião, toda essa discussão e todo esse posicionamento do Tarcísio mostra o enfraquecimento do Bolsonaro.